Bonjour, eu sou Juliette Solé, chefe pâtissier da Le Cordon Bleu São Paulo, e eu estou muito feliz de estar com vocês hoje para a gente fazer juntos uma receita de biscuit roulé. Vamos lá? Pessoal, biscuit roulé, o que é? Nada mais é do que o nosso famoso rocambole aqui no Brasil. Ele faz parte da família das roulades na França. É uma família grande, então tudo que é enrolado podem ter várias bases de biscuit diferentes, saborizadas ou não, e recheios diferentes também. Tá? O que a gente vai fazer hoje? Vou começar por uma geleia de morango, tá? A nossa confiture de fraise. E a gente vai falar um pouquinho sobre geleia, conserva, cocção de açúcar, tudo isso. Vamos fazer o biscuit e vamos ver a técnica da montagem dessa roulade, tá? Então, para nossa geleia, eu vou colocar aqui na panela os meus morangos picados. Esses daqui, eles estavam congelados, tá? Pode ser morango fresco, pode ser polpa de morango, o que você encontrar, o que você tiver, dá para ser usado para essa geleia. Eu tô começando por ela porque ela demora um pouquinho para cozinhar, né? Como eu tô usando os morangos inteiros, a gente quer fazer num fogo bem baixinho. Coloquei o açúcar junto, assim o açúcar com o morango, ele vai macerando, o açúcar vai macerando o morango, a gente vai deixar no fogo baixo para ele ir se desintegrando e ir cozinhando até dar o ponto da geleia, tá? Eu vou ligar o fogo aqui. Então essa geleia é uma técnica bem antiga de conservação de frutas pelo açúcar e cocção, certo? Vou colocar também o suco do limão, que a acidez ajuda a ativar a pectina. Quem conhece a pectina? Pectina é uma fibra, tá? É uma fibra solúvel que a gente encontra até pronta no mercado. Ela que é responsável por dar a textura da geleia. Ela é um agente gelificante, tá? Diferente da gelatina, por exemplo. Então, ela dá essa textura mesmo da geleia como a gente conhece. Não forma a gelatina, aquele gel mais duro. A pectina forma aquele gel mais maleável que a gente conhece pela geleia, tá? E a gente tem pectina em todas as frutas. Na verdade, é das frutas que a gente retira a pectina cítrica industrializada, sai da casca das frutas cítricas. Mas toda fruta tem pectina, em maior ou menor proporção, tá? Então aqui a gente coloca o ácido ajuda a ativar a pectina, que aqui a gente está usando do morango, tá? Então, coloquei tudo junto aqui na panela e vou deixar no fogo baixo até ela ir dando o ponto que a gente precisa, tá? No começo, enquanto ela ferve, ela tem bastante água, a gente pode deixar o fogo um pouquinho mais alto. O ideal é que quando ela comece a pegar o ponto, a gente abaixa o fogo e aí sim a gente vai acompanhando melhor a cocção, mexendo, para ela não pegar no fundo e não dar um sabor de caramelizado para nossa geleia, que não é o que a gente quer, tá bom? Enquanto isso, deixei minha geleia cozinhando, eu vou fazer o meu biscuit. Para o nosso biscuit, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser bater a gema com o açúcar. A gente vai ter duas preparações aeradas, para a gente ter um biscuit bem aerado, tá? Então, a minha quantidade de açúcar vai dividida metade na gema, metade nas claras. Eu vou peneirar, então, primeiro os secos juntos, a farinha e o amido. Já peneiro junto, assim, os dois já vão se misturando e a gente tem uma mistura só para incorporar na base. Então, isso aqui prontinho. Vou colocar as gemas em um bowl da batedeira e colocar para bater com metade do açúcar. Eu tenho um outro bowl da batedeira aqui que eu já vou colocar as claras. Se você não tiver dois bowls da batedeira, você pode bater a gema com o açúcar, tirar e passar para um outro bowl. Só que aí a gente tem que limpar, higienizar bastante o bowl e o globo que vocês vão usar para clara. Por quê? Porque a gente tem uma base gordurosa aqui e a gordura dificulta o processo da clara de incorporação de ar. Então a gente quer que a clara esteja bem volumosa, bem aerada,
E aí, se a gente tiver qualquer gordurinha que ficou no bowl ou no batedor, isso pode atrapalhar a aeração das claras, tá? Então, tô batendo as gemas aqui e aqui eu vou bater as claras. Vou olhando sempre a minha geleia. Vou abaixar o fogo um pouquinho, agora que já ferveu. E a manteiga do meu biscuit eu já vou colocar no micro-ondas para derreter. Ok, a minha manteiga derreteu, eu vou deixar ela aqui no cantinho. Aqui as minhas gemas já estão boas. Como que eu sei que ela já tá boa? Ela já tá bem fofinha, bem aerada, ela muda de cor, tá? É assim que a gente sabe que a gema tá bem aeradinha. Agora, a gema vai esperar a gente bater a nossa clara em neve, fazer o nosso merengue francês, certo? Porque a gente tem um pouquinho de açúcar que a gente vai incorporar nessa clara batida em neve. Então, vou transferir a gema com o primeiro açúcar para um bowl maior, só para eu poder fazer a mistura, tá? Agora que a minha clara tá espumando, eu vou aumentar a velocidade e vou deixar ela bater em neve. Quando ela estiver em neve, que já estiver mais volumosa, eu começo a colocar o açúcar. Eu coloco o açúcar aos poucos, em 2 ou 3 vezes, dependendo da quantidade. Assim o açúcar não pesa na clara. Por isso a gente deixa ela montar primeiro e depois a gente vai incorporando e dando estrutura para essa clara batida, tá? Sem fazer com que ela pese e perca a aeração que a gente quer manter. A clara já espumou, tá em neve. Eu vou começar a adicionar o açúcar. Então coloco uma parte, mais ou menos 1/3, deixo a batedeira batendo. Logo que a gente coloca o açúcar na clara, ela perde um pouco dessa estrutura firme que a gente está dando aqui. E aí depois, conforme a batedeira vai batendo, ela volta a ficar firme de novo. Quando ela voltar a ficar firme de novo, é o momento da gente adicionar a segunda e a terceira parte do açúcar, tá? Então a primeira que a gente coloca, ela dá uma caída, aí ela bate, volta, a gente põe mais açúcar. Aí segue o processo dessa forma, tá? A minha clara tá montada, tá em neve, tem firmeza. Deixa eu mostrar o ponto para vocês. Por quê? Porque esse ponto é super importante. Se a gente bater demais as claras, elas vão formar uns blocos muito grandes que vão ficar difíceis da gente incorporar, tá? Então ela tem que ter firmeza. A gente olha e vê que ela tá firme para dar estrutura para a massa, mas não firme demais que ela não consiga se misturar e aí a gente vai ter uma massa que não tá homogênea, que fica com uns pedacinhos de merengue, que também não é o que a gente quer, tá? Então, a minha clara tá bem batida. Agora eu vou fazer a mistura, tá? Para mistura de biscuit, eu gosto de trabalhar com o merengue adicionado em 3 vezes e os secos em 2. Por quê? Porque assim a gente começa e termina com o merengue, tá? Então, vou colocar 1/3 do merengue. E metade dos secos. Eu sempre gosto de polvilhar em cima da massa, tá? Assim a gente não pesa também os secos em cima de um lugar só, essa mistura que tá aerada. E o movimento é sempre esse, de baixo para cima, do centro para fora. E aí eu vou girando o meu bowl para ter uma uniformidade na massa. Eu não preciso estar com isso aqui tudo 100% homogêneo antes de vir com a próxima parte, porque eu vou continuar misturando, tá? Então, eu vou seguir aqui, vou colocar o 2/3 do merengue e o restante dos secos. Então agora eu vou colocar a última parte do merengue, o último terço, tá?
Então, lembrar da gente manter essa aeração e agora sim a gente precisa de uma massa homogênea, certo? Porque a gente já tá próximo do final, antes de espalhar a minha massa. Então, não posso ter nem pedaço de merengue, nem pedaço de seco que não tenha se incorporado. Então, eu vou usar um outro bowl aqui para colocar a minha manteiga. Então, minha manteiga tá derretida, tá líquida, mas já não tá mais tão quente. Por isso, eu derreti ela no começo do processo, tá? E vou fazer o que a gente chama de uma massa que a gente vai sacrificar. Por quê? Porque a gordura pesa muito na massa. Então, eu coloco um pouco dessa massa que tá super leve, super aerada, para incorporar com a gordura. Assim, essa massa fica mais pesada, só que ela é mais fácil de incorporar no todo do que se eu jogasse só a manteiga derretida direto ali. Eu ia ter que fazer muitos movimentos com a espátula e a gente podia perder a aeração da massa, que não é o que a gente quer. Então, misturei, ficou homogêneo? Agora sim eu jogo essa massa de volta no todo e vou incorporar e fica muito mais fácil da gente incorporar a manteiga com uma chance menor dela pesar muito na massa. Também não é para eu ficar um tempão aqui misturando, porque a gente vai fazer essa massa cair, tá? Então, misturou, ficou homogêneo, a gente já vai parar de mexer com essa massa. Então, já vou passar aqui, então, uma placa, tapete de silicone, tá? Toda vez que a gente vai espalhar uma massa aerada, a gente já tira a massa do bowl, espalhando direto no formato que a gente tem do silpá. Ou da assadeira que você escolher usar. Então, assim, eu já espalho toda a minha massa no sentido da assadeira. E agora, com uma espátula de ângulo, que fica mais fácil pra gente espalhar, eu vou espalhar a massa toda aqui. O que é importante nessa etapa é fazer movimentos precisos e não ficar indo e vindo, porque quanto mais movimento a gente der, mais a gente vai perder a aeração da massa também, tá? Então, primeiro movimento vai ser espalhando no sentido do comprimento. E depois eu venho como se fosse do centro para as laterais. E vou levar no forno pré-aquecido, então. O meu aqui tá 170 graus, porque o forno é mais potente. O importante é que seja uma temperatura um pouco mais alta, então 180, 190, dependendo do forno. Eu vou colocar 8 minutos. Pessoal, então a gente tá terminando de cozinhar a geleia. O nosso biscuit já vai sair do forno. Vamos ver o ponto? Ó, pra mostrar pra vocês, então, esse ponto dessa geleia não pode ser uma geleia que vai escorrer no nosso biscuit, né? Então, deixa ela bem firminha. Quando eu passo a espátula, ela volta, mas volta lentamente, tá? Se a gente quiser ver ela caindo da espátula, a gente vê que ela tá mais lenta, que ela já tem estrutura, tá bom? Lembra sempre que quando ela esfriar, ela vai ganhar mais corpo, tá? Então, vou colocar aqui numa assadeira. Vou tirar o biscuit do forno. Então, ó, vou mostrar pra vocês a coloração do biscuit, tá? Ele vai ficar esse dourado, mas a gente não quer que ele resseque demais, porque senão a gente não consegue enrolar. Tá? Então tá douradinho, por isso a gente coloca numa temperatura mais alta para ele assar sem ressecar, tá bom? Agora é só deixar esfriar enquanto a gente faz o segundo recheio e partir para a montagem. Então vou colocar um filme em contato aqui na minha geleia, só para ela esfriar também. Tudo tem que estar completamente frio, tá? Para a montagem do nosso biscuit. Então vou colocar ela direto na geladeira. Vou fazer agora a nossa ganache montée, tá? O que é ganache montée? A ganache montée, ela parte de uma ganache, então a gente tem como base aqui o creme de leite fresco e chocolate branco, tá?
E depois a gente tem uma segunda parte de creme de leite fresco que vai ser adicionada nessa ganache. Então, quase o mesmo peso da ganache inicial de creme de leite fresco. A gente mistura isso tudo e a gente vai bater como um chantilly. Qual que é a diferença de textura de uma ganache montée para uma ganache e para um chantilly? Então, ela é mais leve do que uma ganache e mais encorpada do que um chantilly. O chantilly ele é bem levinho, ele não tem estabilidade, então a ganache montée já tem estabilidade, a gente já consegue trabalhar com ela com um pouco mais de facilidade, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma água bem gelada, eu vou hidratar a minha gelatina, tá? Eu tenho uma folha de gelatina aqui, vou quebrar no meio e já vou colocar aqui para hidratar, tá? Já tô com o chocolate aqui no bowl, numa panela eu vou pôr o creme de leite fresco. No creme de leite fresco, eu já vou colocar a fava de baunilha, que vai ser o meu saborizante, tá? Como a gente vai aquecer esse creme de leite para verter ele no chocolate, a gente vai fazer uma infusão da baunilha no creme de leite, assim a gente saboriza bem, tá? Então, fava de baunilha. Ferveu bem, eu vou jogar no chocolate, já tem uma peneira aqui, assim qualquer fibra que a gente tenha raspado da fava de baunilha vai sair nesse momento e a própria fava que a gente também vai tirar, tá? Então agora eu vou trocar por um fouet, porque a gente quer fazer uma emulsão, a gente quer deixar isso tudo bem homogêneo. Eu já vou colocar também a minha gelatina hidratada. Então, escorre bem a água, ela já absorveu a água que ela precisa para ser hidratada. E como a gente tem calor aqui, eu não preciso primeiro derreter e depois adicionar. O próprio calor daqui já vai derreter a minha gelatina. Então, agora com um fouet, eu vou fazer essa emulsão, vou homogeneizar o produto. Eu vou colocar agora, então, a segunda parte do creme de leite fresco, tá? Que vai entrar agora. O meu tava na geladeira, mas não é obrigatório que ele esteja gelado, tá bom? A gente só vai colocar o segundo creme de leite. Vou misturar para ficar homogêneo, sem bater, tá? Agora não é o momento de bater. A gente precisa deixar todos os ingredientes ficarem homogêneos, descansarem, interagirem entre si. Então eu vou deixar isso daqui na geladeira por pelo menos 6 a 8 horas. Eu gosto sempre de fazer de um dia para o outro, tá? Então faço a ganache montée, deixo na geladeira, a gelatina vai agir, o creme de leite vai incorporar, o chocolate vai cristalizar, tudo isso vai acontecer e aí sim a gente vai ter uma boa estrutura para pegar essa base e montar na batedeira, tá? Então daqui, direto para a geladeira. Geleia pronta, ganache montée cristalizada, biscuit frio, vamos para a montagem. Pessoal, vou pegar o meu biscuit, ele já está completamente frio, vou passar para um papel manteiga para a gente tirar as rebarbas, tá? Então a lateral do biscuit sempre fica um pouco mais crocante, não é o que a gente quer usar. Então, para desenformar, sempre puxa pela lateral, assim a gente tem certeza que a gente não vai rasgar o biscuit porque ele é bem fininho, tá? Então, da lateral para o centro. E aí eu venho até a metade e solto a outra metade, que eu já tinha. Pronto. Assim a gente tem certeza que a gente não vai rasgar o nosso biscuit, tá? Então, como eu falei, a lateral tá sempre mais crocante, tem até uma cor diferente, tá? Então, com uma régua, eu vou tirar essas aparas. Então, quando a geleia esfria, ela ganha um pouco mais de textura ainda, tá? Então, essa é a textura que a gente quer, que ela não escorra, mas que ainda seja possível de eu espalhar ela uma camada bem fininha aqui no meu biscoito.
Agora eu vou esperar e vou montar a minha ganache montée, tá? Então, vou preparar a batedeira aqui. A ganache montée, que já tá cristalizada, ficou... Essa já estava pronta, eu fiz ontem, de ontem para hoje, assim ela tá bem cristalizada, tá? Então eu vou verter ela no bowl da batedeira. Olha só, então o ponto dela bem firme, tá? Sem talhar, ainda tá bem homogênea, pronta para eu espalhar. Então agora, como a gente já tem um outro recheio aqui, eu tenho que tomar cuidado para não jogar toda a ganache em uma parte só, porque a hora que eu começar a espalhar, ela pode querer empurrar a geleia, tá? Então eu vou colocar um pouquinho bem espalhado pra gente conseguir, com a espátula, fazer uma camada homogênea nele todo. Com a mesma espátula de ângulo que eu estava usando, eu venho espalhando e vou unindo as partes que eu coloquei de ganache montée. Assim eu consigo ir andando com ela sem que ela misture na geleia, tá? E deixo uma parte do biscuit aqui, uns 3 centímetros mais ou menos, sem recheio. Por quê? Porque eu vou enrolar isso tudo e ele vai acabar empurrando naturalmente, tá? Então ali eu não preciso de chegar até o final com a ganache montée. Então agora, a utilidade do papel manteiga que a gente usou para cortar o nosso biscuit, eu vou usar para me ajudar a enrolar, tá? Então eu venho segurando pelo papel, as primeiras dobras a gente pode ajustar com a mão, tá? Então eu venho, dou uma empurradinha aqui, mas eu tenho que forçar bem com o papel manteiga para ele ficar bem fechadinho, não ficar muitos buracos de ar no meio do nosso biscuit roulé, ok? Então eu venho forçando para baixo o biscuit para que ele fique bem fechadinho. E isso acaba empurrando um pouco a ganache montée, tá? É normal. Uma outra placa aqui agora, para eu passar o meu biscuit roulé. Então, essa emenda que eu tenho no biscuit tem que ficar para baixo, tá? Assim a gente faz bastante pressão. Aquela ganache montée que sobrou, eu vou usar para fazer uma cobertura no biscuit roulé, tá? Então eu vou passar uma camada bem fininha de ganache montée em cima do meu biscuit e depois eu vou vir fazendo a decoração, tá? Então, vou colocar aqui um pouco da ganache. Pra gente deixar ela bem lisinha, a gente vai usar uma fita de acetato. Tá? É essa fita aqui, ó. Tá? Vai ajudar a gente a deixar ela bem lisinha. Então, o que eu faço é, coloco principalmente na ponta onde eu vou começar e coloco desde da base até o outro lado do biscuit, tá? E aí, com o acetato, eu venho apoiando em cima da minha ganache montée para deixar ela bem lisinha, tá? Então, apoia aqui, sem fazer pressão demais, senão a gente vai tirar muito. Também, se a gente não fizer pressão, a gente não consegue espalhar a ganache. Se faltar, a gente consegue completar, não tem problema nenhum. O que sobrou dessa ganache montée, ainda temos um pouquinho, bem pouquinho. Eu vou colocar num saco de confeitar com o bico frisado, tá? Então, fecha bem o saco de confeitar para colocar ele aqui dentro, que eu vou usar para decoração.
Então, vou passar agora o meu biscuit para uma tábua para eu poder cortar as aparas dele. Cortei as rebarbas. Esse processo fica mais fácil se você tem tempo. Deixa na geladeira, a ganache volta a firmar, tá? Fica mais fácil da gente fazer o corte. Mas cortei as aparas, assim a gente consegue enxergar bem todas as camadinhas do biscuit. E agora vou passar para o prato para fazer a decoração. Tenho aqui alguns merenguinhos assados, alguns eu coloquei um pouquinho de coco seco ralado para assar junto, assim dá uma crocância, e um sabor de coco que acaba combinando com a nossa decoração, com os sabores que a gente está trabalhando. Então, vários formatinhos, vários tamanhos, algumas frutas vermelhas, algumas flores, tudo bem fresco. E a própria ganache montée que a gente usou no recheio e na cobertura vem também complementando a decoração do nosso biscuit roulé. Bon appétit et bienvenue à Le Monde Les Cordons Bleus. No próximo episódio, o chefe vai ensinar mais uma receita incrível para vocês. Não percam. Merci!